Olá, amiguinhos! Lucas, Brazilian Blades. Bom, segunda parte do vídeo de tendências para 2021. Eu vou tentar intercalar alguns vídeos mais técnicos, outros vídeos mais sobre a comunidade, né, sobre ética. Já vou adiantar qual vai ser o próximo. O próximo é sobre esquemas de pirâmide, que eu tô vendo alguns sinais de esquemas de pirâmide aparecendo no nosso ramo. E eu vou ensinar você a observar o que é a ver quais são esses sinais e escapar rápido, tá? Hoje a gente vai falar de uma coisa muito boa. A gente vai falar do oposto do esquema de pirâmide, que é um estilo que eu acho que vai... Já começou a aparecer mais em 2020. É um grande clássico, uma das minhas coisas favoritas, que é o estilo Loveless, tá? O estilo Loveless vai ser, com certeza, pode anotar aí, uma das principais tendências para 2021. Por que eu digo tendências? Tendência de moda? Não. Quer dizer que existe uma comunidade de artesãos, existe uma comunidade de colecionadores que tem se engajado para viabilizar belos projetos nesse estilo, valorizando um cara que é, sem dúvida, o cuteleiro mais influente do século XX, né? É um cara que nada do que a gente tem na cutelaria hoje seria igual sem o tio Bob Loveless. E é interessante a história dele, né? O Bob Loveless era um cara na marinha e ele gostava de faca no geral, e ele tentou comprar umas facas do Randall na Abercrombie & Fitch. Antes dela ser uma loja de roupa pra gente escrota, a Abercrombie & Fitch a marca Abercrombie & Fitch era uma loja de produtos para explorações, para caçada. Então, eles vendiam coisas pra galera ir pro Ártico, pra galera ir pra floresta. Era incrível, né? Era uma loja realmente, né, muito mais respeitável do que roupa pra ir pra balada. E ele descobriu que tinha uma lista de espera de 3 meses. Ele olhou e falou: pô, eu consigo fazer uma faca. Ele foi na forja, na caldeira do navio tinha um forno a carvão, e lá mesmo ele conseguiu fazer suas primeiras facas. Vendeu com aço de mola, vendeu para Abercrombie & Fitch. E saiu de lá com: olha, gostamos muito das suas facas, queremos comprar mais. E depois ele começou a fazer faca. Um dos diferenciais do Bob Loveless é que ele foi atrás de referências de design modernos. Então ele fez algumas matérias em que ele entrou em contato com o estilo Bauhaus, né? A escola alemã, que ficou muito famosa porque ela criou ela integrou conceitos estéticos modernos com uma prática de fazer as coisas manualmente, trazer um pouco mais de estética para a indústria, né? E trazer também coisas de indústria para estética. Eu não sou qualificado para falar disso, eu sei um pouco, mas o suficiente para fazer a conexão. E tem uma entrevista em que ele mesmo menciona isso. E as facas no estilo Loveless, essa daqui é uma do Ricardo Romano, baseada na Drop Point Hunter, maravilhosa, tá? Tem essa característica de, além de elas serem lindas de morrer, elas são extremamente funcionais para o seu propósito, né? E elas têm algumas características que separam uma estilo Loveless realmente bem feita de uma estilo Loveless nas coxas. E eu vou tentar mostrar para vocês alguns desses sinais. Elas são facas bastante elegantes. Se você vê uma faca que o cara fala estilo Loveless, ela parece desajeitada, provavelmente não foi uma implementação boa desses conceitos. Algumas das características técnicas. E vale a pena vocês procurarem depois mais coisas sobre o tio Bob Loveless, porque ele foi, além de tudo, muito influente na descoberta de materiais. Ele foi o primeiro cara a usar micarta, ele foi o primeiro cara a usar o aço, na época era o ATS-34, feito para lâminas
de hélice de caça. Era um aço japonês difícil pra caramba de conseguir. E o tio Bob Loveless descobriu que ele tinha uma performance superior a muitos aços que eram considerados bons na cutelaria, especialmente aço carbono, e o ATS-34 foi realmente o primeiro aço inox a ter uma performance realmente, né, diferenciada. E especialmente depois quando apareceu a versão powder, que é o CPM 154. Tio Bob Loveless foi assim... É difícil a gente falar o que ele não influenciou, porque, especialmente para quem não forja, o estilo Loveless se tornou uma grande referência, porque olha isso daqui. Eu podia passar 15 minutos nesse vídeo só mostrando essa lâmina do Romano. O Romano é o nosso melhor representante nesse estilo, né? Ele levou peças aos Estados Unidos, ele teve peças avaliadas pelo John Young e pelo Steve Johnson, que trabalharam com o Bob Loveless. O Steve Johnson, inclusive, foi assistente do Loveless e tem várias peças assinadas Loveless Johnson, né? O nome dele chegou aí no logo, e são, inclusive, algumas das peças mais valorizadas. E uma das características que o tio Bob tinha era, primeiro, projetos diferentes, né? Então, existe um conjunto, por exemplo, que foi feito para um legista fazer perícia em cadáveres, né? E tem uma lâmina assinada do Bob Loveless para isso. E ele fez exatamente pensando... o cara reclamava que os bisturis dele cegavam muito rápido. Hoje é um conjunto lendário. Existem algumas que foram feitas para duelo, existem algumas que a gente nunca vai saber, na verdade, porque inclusive foram contratos que ele pegou com a CIA, e a gente só sabe que esses contratos existiram, a gente não viu, ninguém viu essas lâminas. Sobre e tem algumas que foram, por exemplo, encomendas de operadores, dizem uma das primeiras lâminas táticas, né, no sentido de foi feita para um operador tático, foi a Loveless Shoot Knife. Eu não tenho um exemplar da Shoot Knife aqui, vocês podem procurar, é Chute, C-H-U-T-E, Shoot Knife. Vocês vão ver, ela foi feita por um cara que pulava de paraquedas atrás das linhas inimigas no Vietnã, chamado Harry Archer, né, paraquedista da CIA. Características físicas das Loveless. Tá? Primeira coisa, linhas extremamente bem marcadas. Você não vai ver uma Loveless com desbaste torto, você não vai ver uma Loveless com plunge line assimétrica, você não vai ver uma Loveless com fio, né, com desbastes diferentes. Elas são hollow ground, o desbaste hollow, quando a lâmina é mais estreita, ele permite o quê? O desbaste hollow permite que você tenha uma combinação de um dorso relativamente espesso com uma ponta extremamente aguda. Ponta, eu digo o ápice do fio, não necessariamente a ponta da faca. Com o ápice do fio, né, a geometria de fio extremamente aguda. Tá? Por quê? Porque quando você tem uma curva, você consegue naturalmente criar um gradiente maior entre o ponto entre a largura do metal logo atrás, a espessura do metal logo atrás do fio, que é uma das coisas que mais determina a performance de corte, com um dorso espesso. E o grind hollow para lâminas estreitas, né, que você não tem tanta área para fazer um flat, é especialmente bom para isso. Ele tem algumas outras características legais também, mas não vem ao caso falar agora. A guarda normalmente é soldada, pode ser feita integral, né? Existem Loveless que foram feitas integrais, existem Loveless que foram feitas lâminas feitas por caras na linha do Loveless integrais, mas a tradicional é soldada. Ou seja, a guarda é feita em U, ela é usinada, ela é encaixada com extrema precisão, tá? E quando eu digo extrema precisão, é precisão mesmo. Ao ponto de, assim, você não conseguir ver direito, você não conseguir ver nenhum gap, não tem nenhum joguinho depois que a guarda está encaixada.
E aí, para melhorar ainda, faz-se a inserção de solda nesse encaixe. É um pouco difícil de ver aqui, porque a solda vai isolar essa área e evitar que, por exemplo, entre água, entre materiais, entre corrosão. É uma técnica muito legal, demanda um acabamento fino, né? Vocês podem ver que as lâminas são polidas. A característica mais importante para mim, tá? É a característica, eu até brinquei com o Tom Silva que a gente vai fazer uma blusa, né, de que o Taper Tang separa os homens dos meninos. É isso daqui. O Taper Tang é esse afinamento do tang da faca, do cabo da faca. O que esse afinamento cria? Esse afinamento, quando a lâmina, ele permite que o centro de massa fique precisamente onde o seu polegar encosta. A lâmina fica leve na mão. Parece sutil, mas faz uma tremenda diferença. Se você bater em alguma coisa, a vibração não vai ficar tão disruptiva na sua pegada quando você tem uma Taper Tang. Quanto mais longa for a lâmina, maior é esse efeito. Isso se aplica também à lâmina. A lâmina também tem um taper, nesse caso é um taper menor, por ser uma lâmina de Hunter, né? Por ser uma lâmina menor. Cara, ela é linda. Dá pra ficar 15 minutos só secando essa faca. Ela é maravilhosa. Ela é assim, uma teteia, cara. Nossa. Sim, realmente é maravilha. Outra coisa importante. Vocês podem ver que o cabo, ele não é só redondo, ele não é só flat, né? Ele varia a largura, ele varia o contorno para encaixar na mão. Qualquer faca que você fizer isso, fica melhor. Por geometria, porque a nossa mão, quando fecha, não é reta, né? Quando você faz força, ela não é reta. Ela não é só redonda também. Alguns cabos redondos fazem sentido, mas via de regra, um cabo com essa ergonomia é uma evolução. Recapitulando, linhas limpas, sbash hollow, tá? Proporções corretas, tá? Vocês podem ver que a lâmina não está muito grande, nem o cabo muito grande, eles são proporcionais. Cabo com escultura tridimensional, o tang afinado, o taper tang, tá? Guarda soldada, pode ser integral desde que você faça realmente um trabalho muito criterioso de lima, né, para ficar realmente retinho e bem encaixado. Parece simples, mas não é. As Loveless, elas são realmente uma coisa que eu quando comecei na cutelaria, eu achava legal, é difícil não achar uma coisa dessa bonita. E é a primeira vez que eu fui para uma feira nos Estados Unidos, que foi a feira de Nova York, eu segurei uma na mão pela primeira vez, uma Loveless original. E essa daqui não deve em nada a isso. Inclusive, ela é melhor em alguns pontos. Uma coisa que pouca gente fala, eu vou falar aqui. E a primeira pessoa que me falou isso foi o GTC. Tem Loveless que você segura na mão e o acabamento não é tão perfeito quanto uma Romano. Uma coisa que pouca gente fala é que o Bob Loveless trabalhava em ciclos. E às vezes o ciclo dele era mandar a faca pro pessoal da CIA, que não estava tão preocupado com o acabamento, né? Então, às vezes você vê umas Loveless com uma coisinha assim diferente, porque elas foram feitas para esse tipo de grupo. Então, quebrou-se o tabu. Quer dizer que o Loveless, quer dizer que agora eu posso fazer torto? Não. As partes principais da lâmina estavam sempre retas, estavam sempre bem acabadas. Por exemplo, o polimento não era tão espelhado assim, né? Às vezes as curvas da lâmina não eram tão graciosas, mas o estilo Loveless 2021 tem caras fazendo coisas muito legais como o Bonfim,
o Fábio Lusa tá fazendo umas, e vai ter mais gente chegando. Preparem-se.